pessoal, parece que depois de um tempo eu resolvi trazer as análises de volta porque eu tava com muita saudade. Eu acho que quem me acompanha desde antigamente também tava. Mas, eu não quero enrolar muito, porque, como você já sabe, e aí pessoal, aqui é o Elite Noteboom. E no vídeo de hoje, pessoal, nós iremos analisar o episódio 48 de Skibidi Triverse, um episódio que foi feito pelo meu amigo Senhor Elite, e claro, eu colaborei para criar este episódio. Então quero mostrar algumas coisas que provavelmente fãs normais aí não perceberam e outras curiosidades além de analisar o próprio episódio. Beleza, pessoal? Bem, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, o episódio ele se inicia com a tela preta e depois vemos uma espécie de hangar. Logo aqui podemos perceber algumas coisas, como um cameraman carregando uma caixa, junto com algumas caixas aonde ele está indo, além de ter um cameraman segurança e dois cameramans debatendo. E também temos um Skibidi e um Speakman lá de fundo. Além de que podemos perceber que lá embaixo tem umas letras, e essas letras elas mostram a localização, que no caso está em Washington, Estados Unidos, indicando que este local está nos Estados Unidos. Prosseguindo com o episódio, o nosso pós-cameraman acaba se levantando e vemos que ele está dentro de um helicóptero com um Spearman. Uma curiosidade, se você observar a legenda do episódio, você vai notar que esse Spearman tem o nome de White Speak, que pode ser uma referência a um dos youtubers que analisa Skibidi Triverse, o próprio White Speakman Boom. Após essa curiosidade, prosseguimos com o episódio, onde o Pov faz uma lenta caminhada até o banco do helicóptero. E como que eu sei que era um helicóptero? Simples, porque além de ter um formato de nu, a cabine se fecha. Só que tem um problema, dava para escutar som de astro se você reparar nos sons. E é por causa disso que tudo começa a dar erro e começa a cair. Uma curiosidade também, se você observar a legenda agora, nessa tela preta, você vai ver um pedido de desculpas do Senhor Elite, pois a abertura, o som original que ia usar nela, pegou direitos autorais. E após isso, se encerra o início ou abertura do episódio. Após isso, temos uma outra abertura, onde aparece eu e o Senhor Elite dirigimos o episódio. Eu sou muito grato pelo Senhor Elite por ter participado da produção desse episódio. E é claro, aparece o próprio Skibidi Triverse 48. E é após isso aí que o episódio vai começar de verdade. Sim, aquela cena anterior era apenas a abertura e agora que o show começa. Bem, começa com câmera error. A câmera está com defeito, porém ela é logo reconectada. E vemos um POV que parece mais um cientista, com uma mão faltando, onde está saindo faísca azul. Ele olha para cima e vê um obliterador. O obliterador equipa o seu óculos e vai embora, deixando um fogo para trás. E bem, o POV então se levanta e olha para o lado. Ele vê vários cadáveres humanos, vários esqueletos, com corpos caídos no chão de seus aliados. Aí aparece o Hunter e mata um cameraman cientista. E logo isso ele vai embora. Agora vamos dar uma pausa nessa cena que vamos analisar tudo que tem nesta cena em si. Bem, além do cameraman cientista que foi decapitado, podemos ver lá no fundo um large cameraman que também está morto empalado. E eu não consigo ver direito,
mas ali é mais cadáveres, ou som de cameramans, ou som de seres humanos. E como vimos alguns segundos anteriores, nós vimos que tinha dois esqueletos humanos ali. Bem, é mais isso que tem para falar desta parte, junto também com uma grande destruição ali atrás e com fogo também ali atrás. Bem, dando uma continuidade, o povo se vira, conseguimos também ver novamente os cadáveres humanos, e aí um obliterador aparece e um outro aparece também, com efeitos de nuvem muito tops. Após isso, aparece um astro especialista e o povo tenta correr. Vale ressaltar que no fundo estão ocorrendo várias explosões por causa do som, até que uma delas atinge o povo e ele acaba caindo, e a câmera dá um erro, até que o Astro Hunter consegue agarrar ele. O Hunter então fala que chegou a hora do povo morrer, equipando seu capacete, mas quando ele ia atacar, ele simplesmente é atingido por uma bomba que gruda no seu capacete. Ele então fica parado no chão, parecendo uma criança. Vocês viram, eu pensei que parecia uma criança, nessa hora com faísca saindo lá no fundo. E após isso chega os Speakmans, com uma apresentação épica. Porém, não é só isso. O Atlas Interceptor foi derrubado por um Large Speak, que começa a sair fogo vermelho. E após isso, um Destructor também acaba caindo pelo Executor. O Executor faz a sua volta após o episódio 45. E bem, e logo em seu próximo oponente é o Impactor, que taca uma orbe nele, porém ele consegue segurar e taca de volta no Impactor, o matando. E bem, após essa cena, o povo se vira e tem um erro na câmera. Quando a câmera volta, percebemos um outro Astro Destructor. Ele dessa vez dispara os seus lasers. Porém, dois Speaks voadores, que eu acabei sem querer esquecendo o nome, eles chegam perto da cabeça dele e com seus altos falantes eles conseguem esmagar a cabeça. E o Astro Destructor cai em uma cena muito linda. E muito linda e bonita de se ver. Após isso, voltamos para o Executor. O Large Speak está perto dele e ele crava a sua lança no chão e fala que está na hora deles contra-atacarem. A lança vai até o céu, espalha o raio vermelho e vemos então toda a armada Speak, todas prontas para uma nova oportunidade, uma revanche que está prestes a acontecer. Eu dei uma pausa nessa cena, pois quero comentar uma curiosidade. O Sr. Elite, ele afirmou na call, aonde a gente foi para ver o episódio, que a Spirit Woman deveria aparecer junto com a armada Spirit. Só que tem um problema enorme. O Sr. Elite acabou deixando ela atrás do Executor, o que acabou fazendo que ela não aparecesse no episódio. É muito triste, porém, fazer o que, né? Provavelmente nos futuros episódios veremos ela novamente. O episódio ainda não acabou. Após uma longa tela preta que eu tive que cortar, vemos um ser humano. Estamos na visão dele. Ele olha para cima e vê um humano enlouquecendo, com a cabeça toda virada. Ele vê outro humano, dessa vez todo desfigurado. Então, depois disso, ele olha para frente e vê uma TV. E após isso, o povo começa a se debater. Enquanto dessa escuridão toda começa a surgir os olhos vermelhos, o povo grita para dizer que ele não está morto e que não está, mas já é tarde demais. Então, após isso, se encerra o episódio. Bem, pessoal, o que vocês acharam do episódio em si? Eu, por particular, achei ele muito bom, principalmente por eu ter participado da produção. E bem, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Qualquer detalhe ou erro de legenda, deixem aí nos comentários para que eu possa resolver esses problemas
ou perceber mais algumas coisas que eu não seja cego nos próximos vídeos. E, claro, né? Eu vou tentar também voltar com conteúdo de análises. Eu não quero só me manter em Skibidi quero fazer outras coisas, jogos, outras séries. Mas isso vai depender do tempo, né, pessoal? Por enquanto, estarei permanecendo com análises em Skibidi Toilet. Bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. E quem não viu, vai lá ver o episódio original, que tá muito bom. Bem, vou ficando por aqui. E é claro, com a clássica, né? Elite Not Boom saindo.